Vamos agora falar de qualidade de vida. Eu tenho a oportunidade mais uma vez, e você ouvinte, de bater um papo com Delson Broliato, educador físico e fisiologista. A cada 15 dias está aqui conosco para a gente falar sobre reprogramação metabólica, com orientações, com dicas muito importantes. Um método que tem mudado a vida de muita gente. Por isso, nós trouxemos o Delson para cá e falamos, Delson, esteja aqui conosco para que a gente possa compartilhar esse método que tem mudado a vida de muita gente. Delson Broliato, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação estar aqui nas quintas-feiras falando um pouquinho sobre saúde, passando orientações para as pessoas começar a realmente cuidar do que é mais importante, que é a sua saúde, né? E sempre é bom passar esse conteúdo, porque a gente ouve muito o feedback das pessoas, dos ouvintes da CBN, quando procura no consultório, vem procurar mais resultado, mais informação, então é uma satisfação sempre. E lembrando que o ouvinte pode participar da programação, ter uma pergunta, uma dúvida, pode encaminhar para cá, de preferência mensagem de texto, que a gente já em tempo real, de forma instantânea, já coloca para o Delson Broliato. O Zé Valdés nos acompanhando, muito obrigado. Quem mais está aqui? O Carlos da Cruz. O Carlos, lá de Toledo, está nos acompanhando, muito obrigado. A Janaína de Cascavel, primeira vez que eu participo da programação da CBN, estou ligadinha na 93.9. Vai mandando a sua mensagem. Tem uma pergunta? Gostaria de tratar desse tema específico agora. Quer fazer uma pergunta para o Delson Broliato? Bom, a gente sempre tem trazido para cá alguns casos de sucesso, exemplos, relatos, porque é importante que a gente possa falar e essas pessoas vão nos contando também na prática a evolução e o resultado desse método. Você tem alguns exemplos para contar e tem alguns casos que você gostaria de relatar, Delson? Tenho, Roberto. Sempre quando o cliente me procura, às vezes, o que as pessoas fazem no consultório normalmente, ou quando me abordam pelo WhatsApp ou pela rede social também. Eu estou cansado de várias tentativas, estou trazendo um peso excedente já há muito tempo, às vezes desde a infância, às vezes da juventude, ou após uma gestação, ou às vezes após a pandemia. E as pessoas não é por falta de disciplina que não tem resultado muitas vezes. São pessoas que treinam, são pessoas que cuidam da alimentação, comem pouco, né? Teoricamente se fala assim, como se come pouco, come saudável, deveria estar magro. Deveria estar dormindo bem, deveria estar com disposição. E os hormônios começam a oscilar bastante. E as pessoas têm essa queixa. E quando ela vem para a reprogramação metabólica, e eu falo que ela vai ter que comer melhor, comer um pouquinho mais e fazer o exercício de forma mais leve, sem ser exaustiva, parece que é uma coisa totalmente assim de outro mundo, né? Porque as pessoas estão acostumadas para emagrecer tem que passar fome e treinar muito, né? Então vamos colocar alguns casos de sucesso. Uma cliente de Sorocaba, atendimento totalmente online, desde consulta, suporte, avaliação, né? 100% online, lá de Sorocaba, São Paulo. Ela começou com 83,4 kg. Ela fez a avaliação essa semana, já está com 69 quilos. Já fazia muito tempo que ela não baixava dos 80 quilos. E ela está com 69 quilos, 61 anos de idade, já entrou na menopausa. É uma cliente que chegou no consultório também, que eu falo mesmo de forma online, foi indicado por uma médica que é parceira da doutora Potira, lá de Sorocaba, tem indicado muitas pessoas, ela trabalha hoje junto na reprogramação metabólica, faz parte da equipe da reprogramação, e essa paciente quando veio, ela veio desacreditada. Daí o que ela falou para mim, ainda eu tirei um sarrinho dela essa semana, quando fez a avaliação final, eu dei alta, né? Falei assim, quando a senhora fechou a reprogramação, a senhora falou assim, eu vou tentar mais uma vez. E estava já com um olhar de triste e desanimada, porque era mais uma tentativa. E ela até, inclusive, ela falou no dia da consulta da primeira, ela falou assim, a última tentativa minha. Qual que é a próxima? A bariátrica? Ela falou, não, Deus me livre, não vou fazer a bariátrica. Falei, então é mudança de hábito. É isso que nós ensinamos, Roberto. A dona Neide, que veio aqui, eliminou 17 quilos e pouco em 60 dias, 68 anos de idade. Trazia a sobrepeso e obesidade desde a infância, né? 17 quilos comigo. Quando ela deu uma entrevista numa rede de televisão aqui da região, ela tinha chegado a 22 quilos, né? Que ela falou que ela ia chegar nesse peso. Então, assim, é possível. O que a pessoa precisa fazer? Colocar comida de verdade, entender que o alimento não é um vilão. E o que ela precisa fazer para emagrecer se ela não pode passar fome, não pode fazer déficit para emagrecer? Porque não é saudável. Porque eu não quero que a minha cliente chegue no consultório, emagreça, mas perca massa magra. Que ela envelheça, que aumente a flacidez. Ela tem que sair do consultório magra, quando ela faz a reprogramação, e com rejuvenescimento. Né? Ela tem que rejuvenescer, melhorar a pele, melhorar o cabelo, melhorar o humor, como muitas vezes as pessoas falam que melhoram na reprogramação. Então, um pouquinho dos casos que nós temos de sucesso. O Alex é motorista, está nos acompanhando, mandou uma foto aqui, inclusive. Ele diz o seguinte: como faço para executar a reprogramação metabólica? Ele escreve aqui para colocar em
prática. Bom, como que a pessoa faz, Delson? A pessoa vai entrar em contato com você? Isso. Se tiver como ele anotar o telefone, quem tiver acesso aí, pode anotar o 45 999 12 40 27. Esse é o telefone particular meu, pode entrar em contato comigo que eu vou dar atenção. E procurem falar que é ouvinte da CBN, que sempre vai ter um atendimento especial, vai ter um presentinho a mais para vocês que estão ouvindo a CBN. São pessoas que têm acompanhado bastante e têm enriquecido bastante as entrevistas por causa das questões que perguntam, né? Que quando faz uma pergunta sobre como fazer, o que está certo, está errado, a gente consegue dar mais suporte, consegue entregar realmente o que o ouvinte precisa. Essa é a nossa função aqui na Rádio CBN. A Valdirene, que é de Cascavel, ela está dizendo aqui, acho que ela estava atenta no que você falou sobre aquela outra paciente. Ela disse que ela sempre foi obesa, desde criança, está com 57 anos. Dá para resolver a questão, né? Mesmo que ela Dá. tenha o histórico a vida toda. Tem gente que nasce, né, ali bebê, de repente É. uma criança e fica obesa a vida inteira. Eu costumo falar que tem fatores genéticos que contribuem, Roberto, mas mais de 60% já está comprovado, tá? Não sou eu que estou falando, são as pesquisas, tá? As pesquisas já comprovaram que mais de 60% dos resultados, seja de obesidade, são dos hábitos. Os Uhum. hábitos do ambiente, a ambiência, hábitos familiares, maneira que faz, se faz exercício, a família é ativa ou não. Então a gente consegue reverter, tá? Não existe um caso que até hoje que eu atendi que chegou com uma obesidade que já carrega há muitos anos, talvez até desde a infância, que não emagreceu. Eu costumo falar que qual que é o sucesso da reprogramação metabólica? É fazer a parte dela. É o cliente nos procurar e seguir a nossa orientação. Nós temos casos de pessoas para quem fala assim, mas eu já passei da idade, estou debilitada, tenho algumas doenças instaladas. Ou, às vezes a gente atende pessoas que estão fazendo tratamento de câncer com radioterapia, às vezes está fazendo quimioterapia, mas essas pessoas não vêm para emagrecer. O objetivo dela é melhorar o sistema imunológico. Quando a gente reprograma o organismo, melhora a produção de alguns hormônios de forma natural, desinflama o sistema, deixa mais anabólico, deixa o sangue mais alcalino, porque vai colocar alimento anti-inflamatório e comida de verdade, comida totalmente saudável. E o exercício a pessoa tem que fazer, poupar um pouquinho, a gente vai poupar. Caso contrário, vai ser de leve a moderado. Então, tem pessoas com limitações, com prótese de quadril, com prótese de joelho, e fazendo a reprogramação metabólica. Eu costumo falar também, eu falei até esses dias em um comentário, numa palestra que eu estava dando para um grupo de empresários, que as crianças normalmente elas fazem a maior parte das coisas que elas gostam de fazer, né? Que elas querem fazer. O adulto tem que fazer o que tem que ser feito muitas vezes. Ele vai ter momento de prazer e sim de satisfação, mas ele tem que fazer o que precisa ser feito. E quando a gente fala de saúde, é a pessoa que faz a parte dela. Nós, como profissionais da saúde, vamos dar segurança e assertividade no tratamento, mas principalmente segurança no resultado. A gente já falou aqui em outras ocasiões sobre a ansiedade, sobre a alimentação, aquilo que é apetitoso, aquilo que às vezes atrai mais, não é? E como buscar esse equilíbrio. A Cirlei está interagindo aqui conosco. A Cirlei diz o seguinte: é difícil cumprir esse método? Ela fez uma pergunta bem básica, objetiva. É difícil? Não, Roberto, se eu começo um método que eu passo fome, não tenho energia, levanto cansado, aumenta a minha compulsão alimentar, aí é difícil. Nesse não, a gente controla até a compulsão alimentar através da reprogramação. E o movimento é o mais simples, que é a caminhada, ou quando a pessoa não pode fazer uma caminhada por algum problema ortopédico, ela vai fazer a bicicleta ergométrica de forma leve a moderada. Só para a Cirlei ter uma ideia, hoje aqui em Cascavel eu estou com duas crianças de 12 anos fazendo a reprogramação metabólica. Então, se uma criança de 12 anos, na fase da infância, pré-adolescência ali, está fazendo com sucesso, o adulto consegue fazer com mais facilidade. Hoje já são quase 4.000 pessoas atendidas em 10 países, tanto de forma presencial como de forma online. Então, é o mesmo resultado. O que eu costumo falar é que a região oeste, Toledo, Cascavel, principalmente essas duas cidades aqui que são mais próximas, tem o prazer de a gente conseguir fazer o atendimento de forma presencial, né, no consultório. Mas o suporte vai ser diário, então a pessoa vai ter suporte da nossa equipe todos os dias, de segunda a segunda, durante 60 a 90 dias, se for necessário. Mas a maior parte das pessoas consegue chegar na meta antes dos 60 dias. A Débora também nos encaminhando mensagem aqui. Bom, no Instagram, o telefone do Delson, eu vou repetir aqui, eu anotei também, 459 9912 4027. É isso, né? Isso, Roberto, isso. O Esse mesmo. Moacir, e aqui o ouvinte pergunta à vontade e o entrevistado responde por conta e risco. O Moacir diz aqui: eu acho muito bacana essa discussão.
mas eu acho que às vezes a vida pode perder o sentido, né? Eu gosto de comer algumas coisas que não vou deixar. O ideal seria a gente conseguir superar sem deixar de comer aquilo que gosta. Tem coisa que não tem jeito, tem que abandonar. É assim, Roberto, eu falo assim, durante o tratamento, Moacir, se a pessoa que entra no tratamento, em algum momento ela vai se privar de algumas coisas. Vamos pensar, eu resolvi fazer uma faculdade nova, é presencial. Durante 4, 5 anos eu vou me dedicar todas as noites para ir nessa faculdade. Eu vou deixar algumas coisas que eu gostaria de fazer. Tomar um chimarrão com a minha esposa, fazer uma caminhada final de tarde, brincar com a minha filha. Eu vou ter que me desprender de algumas coisas para ter algum resultado. Então, em algum momento da nossa vida a gente faz isso, mas não é para a vida toda. Eu vou contar dois casos aqui, que até hoje eu não falei em rede social, mas um colega meu esses dias falou que eu falei numa live, falei, cara, quase que eu falei uma coisa que eu não falei para ninguém ainda. No período da pandemia, ficou muito claro a questão de saúde. As pessoas começaram a olhar para si próprio, né? Porque ficaram lá naquele período de pandemia, os primeiros 15 dias em casa, começou a olhar para a esposa, para o marido, para os filhos, dar atenção que era importante. Porque antes a gente não parava, estava no automático, agora a gente está voltando ao automático de novo. A gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes. Eu vou colocar duas situações. Uma situação, a esposa entrou em contato comigo, de um cliente para fazer reprogramação, porque ele estava muito acima do peso, era fumante, sedentário e excesso de peso, já tinha alguns problemas cardíacos. Ela queria que ele fizesse a reprogramação, isso durante a pandemia. E ele falou que ia esperar, porque ele não estava preparado para iniciar, para fazer justamente essas mudanças. Esse rapaz, esse senhor, 50 e poucos anos, eu falo jovem ainda, eu não tive o prazer de atender. Ele veio a pegar Covid, ele veio a falecer durante a pandemia. Em um outro caso de um rapaz, esse eu posso até citar, porque ele está entre nós, de Toledo, ele eliminou durante a pandemia, durante uns 60, 90 dias, 20 quilos de gordura excedente. Ele pagou o preço. O que é o pagar o preço? Em algum período ele se privou de algumas coisas assim. De uma cerveja, de uma taça de vinho, de carne com gordura, massa, para eliminar 20 quilos. Esse rapaz teve Covid durante a pandemia. Foi isso tudo no primeiro ano, em 2020, logo naquele auge da pandemia. Ele foi internado, ele chegou a ser entubado, e hoje ele está bem. Quando ele falou para o médico, depois que ele saiu da UTI, tiraram, desentubaram ele e ele ganhou alta, ele falou que ele tinha emagrecido 20 quilos. Uns 2, 3 meses antes. A fala do médico foi, talvez, a gente não tem certeza de nada, né? Talvez se ele não tivesse eliminado os 20 quilos, talvez ele não teria conseguido se recuperar, sair daquela. Então, quando a gente fala de saúde, eu estou falando de casos graves aqui, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está fazendo um trabalho preventivo. Quando eu pego uma pessoa que tem que eliminar 10 quilos, poxa, 10 quilos é pouco, em 30 dias, 40 dias elimina. A pessoa não tem tanto problema. Você olha, a pessoa aparentemente parece até ser magra. Só que essa gordura excedente desenvolve um processo inflamatório no organismo que inibe a produção de alguns hormônios e vai desequilibrar o corpo. Então é um juro que você vai estar pagando e talvez lá na frente você não colha nenhum problema sério. Mas e se vir algum problema sério? Então eu costumo falar sempre primeiro a saúde e primeiro a prevenção, mas não para cortar tudo a vida toda. A gente não transforma a pessoa num robô, pelo contrário. Durante um período vai se privar sim, para depois colher os frutos, com certeza. Você mandou uma mensagem aqui. Achei que você não ia ler a minha mensagem. Se você não quiser que eu leia, o ouvinte, manda embaixo. Olha, estou mandando uma mensagem aqui, um desabafo, alguma coisa, mas não leia no ar. Daí eu não vou ler no ar. Você disse que gosta muito de uma cervejinha, de uma carne gorda. E ele acha que se ele deixar isso, a vida não tem sentido e aí não tem porquê, né, ficar É, nesse plano é. aqui. Roberto, eu até É uma gosto. opinião, né? É uma opinião, e sempre é bom A gente expressar, né? A gente está aqui respeita, para né? isso, é. Tem uns que querem É, durar 100 anos, tem e, uns a- que aceitam durar é. 30, 40 anos de vida, tá bom pra ele? E aí é até legal essas perguntas assim, porque às vezes muitas pessoas querem perguntar, mas não tem coragem de perguntar, né? Então, Aham. assim, a gente está aqui para responder mesmo, independente da pergunta. Eu costumo falar assim, a vida é uma só, né? Então, se é a vida uma só, a gente tem que curtir a vida, tem que aproveitar o hoje, né? Mas o que eu puder fazer para prevenir, eu vou fazer para prevenir. Então, essa é a minha função como educador físico, como fisiologista. Então, as pessoas têm procurado. Um exemplo disso, vou falar até para o Macir. Tem um cliente aqui de Cascavel, quando ele me procurou, ele estava usando o CPAP, porque ele estava com ronco e apneia, já tinha risco de parada respiratória durante a noite, com excesso de peso, libido baixa, nível de estresse muito alto em casa, no trabalho. Então, assim, o ambiente não estava agradável. Ele mesmo falou, cara, eu não sou assim, eu estou muito estressado, eu estou explodindo com facilidade. Ele não estava bem. E ele precisava eliminar em torno de 15 a 20 quilos. Ele me procurou, ele fez o tratamento, a esposa fez o tratamento. Ele bebia todos os dias. Ele bebia vinho, então todo dia ele tomava no mínimo uma taça de vinho ou às vezes até uma garrafa.
porque já estava compensando o estresse dele no álcool, porque traz uma sensação de liberdade, de tranquilidade, mas isso inflama mais ainda o sistema. E quando eu falei que ele precisaria cortar o álcool para eu conseguir entregar o resultado para ele, ele falou que ele não conseguiria cortar o álcool naquele período, porque estava demais e ele precisava muito daquilo. Senão ele achou que não ia conseguir suprir a necessidade. Daí eu falei assim, eu preciso que não 60 dias você corte o álcool, 30 dias pelo menos, senão eu não tenho como fechar e eu não tenho como te ajudar. Daí ele falou assim, 30 dias eu aceito o desafio, 60 não. Daí eu falei, em 30 dias é minha palavra. Dá para diminuir um pouco? Ou Daí, bastante? Enfim, depende da quantidade. até dá, Roberto. Tive clientes que tomou uma tacinha de vinho todos os dias e teve resultado. Ele eliminou 17 quilos, mas era um cliente para 25. Então eliminou menos. Vai ser menor um pouquinho, talvez vai levar mais tempo, mas está tudo bem. Mas esse caso aqui específico de Cascavel, ele aceitou o desafio, em 30 dias eu liberei ele para tomar. Falei, agora tu pode voltar a tomar o que você quiser e quanto você quiser. Porque eu sei que ele não ia tomar mais a mesma quantidade. Ele já tinha diminuído a compulsão alimentar, já diminuiu o nível de ansiedade, baixou o nível de estresse, estava se sentindo bem, melhorou a disposição sexual, melhorou a disposição durante o dia, dormia bem, já tinha deixado o CPAP, já não tinha mais ronco nem apneia, tinha eliminado mais de 10 quilos. Faltava um pouquinho para chegar na meta. Aí eu fui acompanhando, todo dia eu dou suporte com a nossa equipe, com 15 dias fiz a avaliação, com 45, com 60 dias dei alta para ele, com 19,6 kg a menos. Daí eu falei, como é que foi o controle de álcool depois dos 30 dias? Ele falou, eu não tomei. Eu estava me sentindo tão bem com o resultado, não senti falta. Não significa que ele não toma hoje, ele toma. Eu sei porque eu encontro ele, mas ele está se mantendo. Então é esse equilíbrio que é necessário. Mas foi boa a pergunta do Moacir, que me lembrou um caso bem legal, que é desse de Cascavel, é conterrâneo aqui. Então é possível voltar na normalidade, mas a pessoa vai ter um equilíbrio com facilidade ali, sem muitas dores, né? Sem muitos cortes. Olha que interessante, não é? Acontece uma transformação na vida da pessoa, que aquilo que ele achou que ele não iria fazer, ele passa a fazer porque os benefícios foram tantos, né? Que, não, me reencontrei, voltei a viver e aí muda. É muito interessante isso. O Nilson José também está nos acompanhando, lá de Toledo, Nilson. Muito obrigado, está nos acompanhando também. Nós temos mais uma pergunta, perdi aqui a pergunta, vamos ver se eu consigo encontrar, da Luísa. Luísa, obrigado. A Luísa é de Ibema. A Luísa também gostaria de ter mais informações. No seu Instagram, a pessoa que entra ali ou em outra rede social, ela tem vídeos, tem mensagens suas, Delcio, também com orientações? Tem, Roberto. Tem tanto no Instagram, que é Delson Brogliato, com 2 T's, né? Vai ter bastante conteúdo gratuito, bastante testemunho, bastante informação sobre a reprogramação. Nós temos também o canal no YouTube também, que se a pessoa colocar lá Delson Brogliato ou coloca reprogramação metabólica, vai puxar automático também, conteúdos gratuitos. Então nós temos vários casos de sucesso ali, pessoas com testemunho de Portugal, tem testemunho da Itália, tem da Espanha, tem aqui do Brasil, pessoas próximas. Então hoje a gente tem assim uma gama de clientes e o resultado é sensacional, mas eu costumo falar que o mérito sempre do resultado sempre é do cliente, porque ele que tem feito a parte dele. A minha função é ensinar o método de uma forma diferente, com segurança e trazer um resultado rápido. E o legal é que a reprogramação, a pessoa começa na segunda-feira, na sexta ela está colocando roupa que não servia mais e está mais disposta. Então não baixa a energia, pelo contrário, entrega a qualidade de vida. Esse método, para quem de repente não tenha tido essa oportunidade de ouvir você falar, como que surgiu? Que método é esse? Roberto, eu tenho várias formações, né? Mas a base, eu sou educador físico com especialização em fisiologia do exercício, né? Então dá o título de fisiologista. Em 2013 eu fiz uma formação com o José Carlos Galo, alguns anos atrás. Em 2015 eu voltei a fazer mais uma formação com ele. Então esse é o meu maior mentor na área da saúde, que é uma referência para mim na área de fisiologia. E ele é referência no Brasil, é José Carlos Galo. Então, a metodologia, o que eu faço hoje, veio através dessas formações. Tanto é que são vários profissionais que têm a nível de Brasil e já fora do país já, desenvolvendo trabalho parecido com o que eu faço. Eu costumo falar que da maneira que eu faço, sempre ela vai ser única. Tanto é que eu tenho hoje o registro da forma que eu faço, porque eu envolvi também a parte de terapia. Então, eu tenho formação na parte de hipnose clínica, Theta Healing, terapia sistêmica, padrão angelical, PNL. Fiz a formação com o Massaro, IFT, que é a formação de treinadores. Então, são vários conteúdos, várias informações que eu consigo dar um suporte. Mas a pergunta é reprogramação metabólica ou reprogramação mental? Indiretamente, acaba mudando a mente.
né? Quando o cérebro entende que é bom, que é saudável, que deu resultado, que é positivo, a pessoa faz com facilidade, não é mais um sacrifício. Então, por isso que eu fui buscar informação na área das terapias. Mas eu não sou o terapeuta do cliente, eu sou o reprogramador. Se a pessoa tem alguém acompanhando, eu até prefiro um psicólogo, um psiquiatra ou uma outra terapia. Então, sempre tem vários parceiros que dão suporte quando necessário. Mas a reprogramação metabólica é exercício e alimentação. Mas saiu dessa certificação que eu fiz com o Galo. É igual um computador, um aparelho, um computador, por exemplo, está enroscando, está travando, tem que reprogramar, de repente desliga ele, formata, ele volta, e funciona tudo, né? O Galo costuma falar que essa metodologia, esse trabalho nosso, a fisiologia, é resetar a máquina humana para reorganizar e fazer ela voltar a funcionar redondinha, 100%. Nosso tempo acabou, tá aí o sinal da rede dizendo que nós precisamos encerrar a entrevista. Delcio, muito obrigado. Roberto, eu agradeço mais uma vez o carinho de vocês na Rádio CBN e todos os ouvintes e continue participando. Sempre é bom com perguntas, com questionamento. Delcio Broliato, educador físico e fisiologista no quadro Reprogramação Metabólica.